uma coisa que pesava muito para mim eram os lácteos, que para mim era todo dia, era pão com requeijão, ali, ó, pá, 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 e eu fui percebendo o quanto os lácteos realmente pesavam demais para mim. E foi difícil porque eu gosto muito de queijo. Eu sempre sonhei em ser vegana, acho a coisa mais linda do mundo. Um dia acho que o mundo tem que ser vegano, né? Por uma questão até de sustentabilidade. Mas aos poucos eu fui reduzindo o máximo possível, né? Eu ainda como queijo, mas eu misturo, assim, tem horas que inclusive eu uso manteiga de coco, tem horas que eu uso manteiga normal, tem horas que eu como queijo, tem horas que eu como queijo vegano. E acho que também a questão de açúcar, né? A gente, não sei, na minha família é todo mundo muito formiguinha, a hora do, nossa, os aniversários eram regados a açúcar, assim, aquele bolo bem doce, a gente sempre gostou de geleias com muito açúcar, sempre foi muito açucarada a minha vida. E o açúcar, ele é uma droga, né? A gente brinca, fala que não, se faz de desentendido aí, mas o açúcar mata milhões de pessoas aí, né? E é uma coisa muito perigosa, uma coisa que, né, a gente, conforme a gente vai lendo e estudando, a gente vai ficando tipo, tem que tomar cuidadinho com essa droga que a gente é bem viciado, né? Então eu tentei usar com um pouco mais de parcimônia, mas eu confesso que até hoje é minha droga favorita. Quanto mais alimentos que induzem a produção de serotonina, melhor. Então, se a gente for pensar que banana, chocolate amargo, mas o chocolate amargo não porque é fitness, é porque a presença do cacau induz a produção de serotonina. Ou simplesmente a gente pensar numa mistureba, bananinha amassada com cacau em pó. A gente tem ali um alimento que tende a melhorar o nosso bom humor. E eu gosto de dizer o seguinte também, aqui indo para uma questão mais comportamental. É polêmico, mas eu vou falar. Às vezes a gente tem aí o dito popular de que não dá para comer trigo ou açúcar. Mas você tem aquela pessoa que, lá na infância dela, o Nescauzinho que a vovó botava para ela, Toddy, achocolatado, né? Não estou fazendo propaganda, não. Abraça o coração dessa pessoa. Se a gente proibir esse alimento, a gente vai gerar mau humor nessa pessoa. Então, não estou induzindo aqui que ela tome achocolatado. Eu estou querendo dizer o seguinte, é importante a gente se conhecer para entender quais são os alimentos que trazem alguma memória afetiva para a gente, porque, bom humor confirmado. Em termos técnicos, kiwi, banana, aveia, cacau em pó, vegetais, não tem como dar errado, em geral. Quanto mais raiz é o açúcar, vou trazer exemplos para vocês. Se a gente estivesse falando aqui de emagrecimento, e a gente quer melhorar o impacto do carboidrato na vida da pessoa. Os açúcares, eles vão ser todos iguais, desde o refinadão até o raiz. Agora, quando a gente pensa em quero te fornecer mais nutrientes, mais qualidade de vida, não estamos falando de nada de acúmulo de gordura aqui, de bem-estar. O açúcar bruto, tipo uma rapadura, um melado de cana, um mel, ele vai ser mais saudável porque ele tem mais nutrientes. Não tem muito essa de qual engorda mais ou engorda menos, que é importante a gente deixar isso claro. Nem estou preocupada com esse assunto, inclusive. Não, eu trago isso porque... É a saúde mesmo que eu me importo. Você pegar um melzão bruto ali... É muito mais saudável do que o açúcar refinado, certo? Ele é processado de um jeitinho diferente pelo corpo, né? Seguindo esse raciocínio do Vitor, é meio isso, né, Vitor? Todo alimento mais raiz, né, menos processado, menos industrializado, né, o açúcar acho que é um exemplo, e outros tantos exemplos, assim, quanto mais natural, quanto mais raiz, assim, teoricamente mais nutriente, menos processos químicos, menos substâncias diferentes de processos químicos foram usados na elaboração desse alimento mais saudável. A gente, né, essa alimentação mais raiz talvez seja uma alimentação mais saudável para boa parte das pessoas, né, Vitor? Isso. Um comparativo interessante para facilitar o raciocínio é a gente... Galera, arroz. Vocês já ouviram falar do arroz parborizado? O comparativo é semelhante. Eu vou separar em 3 tipos. A gente tem ali açúcar mascavo. Isso que eu nem estou falando aqui de rapadura, mel, outra... Mascavo, demerara e o normal. Arroz integral, parborizado e branco. Tudo é carboidrato, o outro aqui é só açúcar, glicose, mas o fato é, o primeirão lá é o raiz. É o que faz por menos processo. Menos processo, mais saúde, gente.